Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa nossa aula vamos tratar aqui de um assunto muito legal, onde ele nos fala sobre os triângulos e seus elementos, ok? Gente, triângulo é um polígono formado por três lados. Então eu coloquei aqui no exemplo, tá? Onde nós temos uma figura poligonal, tá? Onde ela possui três lados fechados. Além disso, nós temos também os seguintes elementos em relação a esse triângulo. Eu tenho o vértice, onde o vértice é esse ponto de encontro de dois lados quaisquer. Bem, se um triângulo ele possui três lados, automaticamente também ele possuirá três vértices, perfeito? Além disso, nós temos um ângulo interno e um ângulo externo em relação a esse triângulo. Pelo português mais claro, se o ângulo é interno, é que está dentro do triângulo. Se o ângulo é dito externo, é que está fora dele, beleza? Além disso, reparem que, obrigatoriamente, em relação a qualquer um desses vértices, tá bom? Quando você junta o ângulo interno com o ângulo externo, pertencente ao mesmo vértice, a soma dos seus ângulos, a soma dos seus valores, aliás, ela sempre tem que ser igual a 180 graus. Além disso, também, em qualquer triângulo, independente de sua classificação, a soma dos ângulos internos sempre será igual a 180 graus. Então vejamos aqui o seguinte, tá? Eu tenho aqui nesse caso, esses ângulos aqui, então, ângulos internos, vou colocar bem aqui para você identificar, tá? Ângulos internos, a soma sempre é igual a 180 graus, obrigatoriamente. E essa ideia também vale para quando você fizer a soma de ângulo interno com externo em relação ao mesmo vértice. Como assim em relação ao mesmo vértice? Por exemplo, eu não posso de repente considerar ou sempre afirmar que esse ângulo externo somado com esse ângulo interno, a soma será 180. Mas professor, foi o que o senhor acabou de falar. Não. Eu acabei de falar que essa soma é 180 quando for em relação ao mesmo vértice, tá bom? De vértices diferentes, pode ser que aconteça? Pode. Mas é uma certeza sempre? Não, não é. Agora, quando você considera o mesmo vértice, aí sim, esta soma, ela sempre será igual a 180 graus, perfeito? Nós podemos também classificar, pessoal, o seu triângulo quanto à medida dos seus lados, tá certo? Nós temos aqui, então, três tipos de classificações diferentes. Vejamos aqui elas, então. No primeiro exemplo, eu tenho o triângulo equilátero, onde um triângulo qualquer será dito equilátero ou definido, chamado como equilátero, se as medidas dos seus lados, as três forem iguais. Isso quer dizer, então, que, independente do valor numérico de cada medida, se esse lado possui um certo valor, obrigatoriamente os outros dois também possuirão o mesmo valor. Nós também temos o triângulo isósceles, onde o triângulo isósceles é aquele que possui dois lados com a mesma medida e o outro lado com a medida diferente dos demais. Geralmente, pessoal, o lado diferente ele é chamado de base do triângulo, tá? Então, os lados iguais são esses lados que formam o vértice aqui de cima e o lado diferente será sempre a base do triângulo. E também nós temos o triângulo escaleno, onde o triângulo escaleno é aquele que possui os três lados, todos eles com medidas diferentes em relação um ao outro, tá bom? Agora, um detalhe bem importante também é o seguinte, essa mesma ideia para a medida dos lados, ela funciona também para os seus ângulos. Como assim? Se o meu triângulo equilátero é o que possui três lados iguais, automaticamente ela também possuirá três ângulos iguais. Então reparem, gente, que aqui a ideia do isósceles é dois lados iguais e um diferente, logo então essa mesma ideia se aplica aos seus ângulos. Como assim? Se o isósceles possui dois lados iguais e um diferente em relação às suas medidas, nós também teremos dois ângulos iguais e um diferente também no triângulo isósceles, sendo que os ângulos iguais são os ângulos pertencentes à base e o ângulo aqui de cima é chamado ângulo do vértice, tá bom? E finalmente também nós temos a mesma ideia em relação a lados e ângulos para o triângulo escaleno. O que isso quer dizer?
quer dizer que os três ângulos de um triângulo escaleno qualquer, todos os três possuirão medidas diferentes. Agora, importante, tá? Como eu citei bem aqui acima, aqui na casa direita, né? Nós temos ângulos internos onde a soma desses ângulos internos sempre será igual a 180 graus. Logicamente, então, isso se aplica a cada um desses ângulos, tá? Eu não posso, de repente, ter um triângulo com três valores onde a soma será menor ou maior do que 180. Obrigatoriamente, esta soma tem que ser exatamente igual a 180 graus. Perfeito? Ok. Nós temos também como uma última classificação de triângulos em relação aos seus ângulos. Reparem, nós temos o triângulo acutângulo, que é esse triângulo vermelho aqui, onde todos os três ângulos pertencentes ao triângulo, todos eles são menores do que 90 graus, tá? Independente disso, não se esqueçam que a soma deles tem que ser igual a 180, perfeito? Mas, se nós analisarmos cada um separadamente ou individualmente, todos esses três ângulos, eles possuirão medidas menores que 90 graus. O triângulo é chamado retângulo quando, em sua composição, tiver um ângulo exatamente igual a 90 graus. E, pessoal, esse ângulo é chamado de ângulo reto e também ele é identificado com esse quadradozinho com a bolinha pintada aqui no meio, tá? Saiba que esse ângulo, quando você vê esse símbolo, ele é exatamente igual a 90 graus. E por último, aqui nessa classificação, nós temos o triângulo obtusângulo, onde esse triângulo tem uma medida maior que 90 graus. Um detalhe bem importante aqui é o seguinte: num triângulo, ele nunca poderá ter dois ângulos obtusângulos, tá? Até porque, então, se de repente eu pegar dois ângulos obtusângulos, cuja medida é maior que 90 graus, a sua soma com certeza será maior que 180, de pelo menos os dois. Imagina somar com o terceiro. Não tem como, tá? Então, um triângulo qualquer, ele pode possuir no máximo um ângulo obtusângulo, ok? E automaticamente os outros dois serão agudos. Perfeito, pessoal? Então, nessa nossa aula nós trabalhamos o triângulo e os seus elementos, onde inicialmente eu te mostrei que o triângulo é formado por três lados, onde ele também possui três vértices, três ângulos internos e três ângulos externos. Além disso, a soma de todos os ângulos internos é igual a 180 graus. Assim como também, se eu somar um ângulo interno com o ângulo externo do mesmo vértice, a soma também valerá 180 graus. Nós temos a classificação do triângulo quanto aos seus lados. Eu tenho triângulos equiláteros, isósceles e escaleno, tá? E também nós podemos ter a classificação dos triângulos quanto aos ângulos, onde ele se classifica em acutângulo, retângulo e obtusângulo. Perfeito, pessoal? Sendo assim, muito obrigado e tchau.